Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da oncologia da Eurofarma. Mais um episódio aqui, nós vamos falar com o Dr. Renato Centroni sobre medula óssea. Você sabe tudo sobre isso? Nós estamos aqui na campanha Abra-se e Abraça essa Causa, no Fevereiro Laranja, onde a gente está falando da conscientização da leucemia. Eu acho que nada mais justo de ter ele aqui com a gente falando sobre medula óssea. Obrigado de novo. Obrigado, Romulo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente estava comentando a sua qualidade de orientação, de explicação, mas como um médico especialista, eu acho que a gente só está desfrutando daquilo que você faz de melhor. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar de medula? Claro. Que a gente tem tanta dúvida sobre medula óssea, medula espinhal. É. O que é transplante de medula óssea? Então vamos lá. Primeiro, antes do transplante, então, a medula óssea é o tecido que a gente tem no meio do osso, né, que produz as células sanguíneas. Não tem a ver com a medula espinhal, é um nome, na verdade, do canal do sistema nervoso periférico que a gente tem na coluna. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Muitas vezes a pessoa pensa, puxa, eu tenho que colher exame da medula óssea, é aquele mesmo da meningite? Não, não são. Medula óssea, meio do osso, né? Quando a gente coleta medula óssea, a gente coleta no osso da bacia. Medula espinhal é uma outra estrutura. O transplante da medula óssea é uma das formas de tratamento que a gente tem para algumas doenças oncohematológicas, onde a gente tem uma disfunção, seja uma leucemia aguda, seja uma falência da medula óssea, como uma aplasia de medula, uma mielodisplasia. Os nomes das doenças hematológicas são sempre bastante complexos. E se não há outra maneira da gente prover curabilidade, o transplante de medula óssea pode ser uma opção. Então, seria o que é a medula óssea? Ele é um tecido sanguíneo gorduroso, mas, na verdade, é um amontoado de células muito específicas, com capacidade de proliferação e produção, então, dos glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio para os tecidos, as plaquetas, que na verdade são um fragmento de uma célula que a gente tem na medula óssea, que a gente tem no sangue e auxiliam a coagulação, controle de sangramento junto com os fatores de coagulação no fígado, e praticamente o quartel-general de defesa do organismo sai da medula óssea também. Então você imagina um carro sem motor. É um organismo, é o nosso corpo com a medula óssea não funcionando. Então, se eu tenho uma anemia grave, né, eu tenho todos os problemas relacionados ao transporte de oxigênio dos tecidos. Se eu estou vulnerável em termos de infecção, eu posso vir a falecer de qualquer infecção simples, que um organismo que não tenha essa medula óssea comprometida jamais faleceria. Por isso que as pessoas ficam tão debilitadas, né? Super debilitadas e o vulneráveis. E então, o transplante de medula óssea hoje é indicado para as leucemias agudas, que a gente classifica geneticamente de risco ou que não tiveram resposta adequada à quimioterapia ou tratamento oncológico proposto. Então, basicamente, para as leucemias agudas, não são todas as leucemias agudas que vão para o transplante de medula. E quando eu falo transplante de medula, o que nós estamos transplantando? Uma célula chamada célula-tronco. Essa célula-tronco hematopoética, ou seja, hematopoética refere-se à produção de células sanguíneas, ela está nessa medula óssea. Então, na verdade, o que a gente transplanta não é um pulmão inteiro, não é um coração. Nós estamos transplantando células. Ela tem esse nome transplante, e as pessoas muitas vezes imaginam que é uma cirurgia de grande porte. Não. O que nós vamos fazer, imagine um jardim que tenham flores e tenham ervas daninhas lá. Eu só quero as flores. Eu vou jogar um veneno lá, que é uma quimioterapia, e vou jogar depois lá uma sementinha nova, que é a medula óssea do doador, para repovoar aquela medula e produzir só células boas. Isso é feito como se fosse uma transfusão de sangue. Então, na verdade, a gente vai coletar as células do doador, normalmente é coletado por uma máquina, chamada máquina de aférese. Ela centrifuga o sangue e consegue separar, através de um leitor, as células troncos que eu quero. Essas células vão ser congeladas numa bolsa, criopreservadas a uma temperatura bastante baixa, e aí depois elas vão ser infundidas, depois do tratamento que a gente chama de condicionamento, onde eu vou destruir a medula óssea e as células ruins que sobraram lá, para povoar esse tecido, essa medula óssea com células boas. Isso é o transplante de medula. Então, quando o paciente vai receber um transplante de medula, ele vai receber uma bolsa
de sangue, só que uma bolsa De rica dessas células. regeneração, né? É uma bolsa rica de células tronco hematopoéticas. Então, o nome correto, se você usar o nome técnico, é um transplante de células tronco hematopoéticas. Por que esse nome hematopoéticas? Porque a gente tem células tronco em outros tecidos, como, por exemplo, o sistema nervoso, enfim. Então, é esse o transplante. Então, não é tão palpável quanto um transplante de coração ou de rim, mas, na verdade, é o transplante de células tronco de um indivíduo saudável para repovoar a medula do paciente doente. Eu acho super importante. As pessoas têm muita dificuldade Imagina de que é uma cirurgia de 12 muita horas gente. dentro do centro cirúrgico, E a isso. doação ela é prejudicada justamente por essa falta de informação. Exato, acho que Autólogo e halogênico também se fala muito no boa, então transplante. é isso. A gente tem dois, basicamente três modelos de transplante. O transplante autólogo, hoje basicamente é indicado para uma doença chamada mieloma múltiplo. Não é uma modalidade curativa nessa condição, mas ele aprofunda o resultado de tratamento de maneira significativa. E aí é usada a própria medula do paciente. Então você não precisa de doador. Autólogo quer dizer de si mesmo. Então, a gente faz um condicionamento e muda o ambiente medular deste paciente, coleta as células tronco, faz essa medicação específica para mudar o ambiente medular e depois reinfunde na forma dessa bolsa, como eu comentei. Quando o transplante vem de outra pessoa, que pode ser um parente, mas pode ser um doador não relacionado, a gente usa essa nomenclatura transplante halogênico. E aí existe uma outra modalidade não tão acessível, mas possível de ser feito, que é o transplante de células-tronco de cordão umbilical, que também pode ser feito. Então, por isso que existem bancos de cordão umbilical. Para transplantar num adulto, em geral, você precisa pelo menos ter 2 cordões umbilicais. E o que evoluiu muito em termos de transplante, então o autólogo é basicamente para mieloma, para alguns casos de linfomas, onde não tiveram a resposta adequada à quimioterapia. No caso do transplante halogênico, a sua principal indicação são as leucemias agudas, mas entram as doenças de falência medular, como mielodisplasias, anemia plástica. Sempre pode ter alguém na audiência que tenha a patologia e que possa se beneficiar da informação. Então, são basicamente essas as indicações. Linfomas que não respondem ao transplante autólogo, eventualmente podem ir para o transplante halogênico. Eu sei que o tema hoje é transplante de medula, mas a gente não pode deixar de falar de uma nova modalidade de tratamento, que é o CAR-T, que são pegar as células de defesa do organismo e ensinar a atacar as células doentes. Esse é um outro modelo ainda mais sofisticado de tratamento hematológico para essas doenças oncológicas. Antes de eu fazer uma pergunta que todo mundo quer saber sobre medula, sobre doação, quando você começou lá a sua residência, de hoje, e você percebe essa evolução, isso te traz um conforto, te traz uma alegria de saber que aqueles mecanismos que você tinha para tratar isso era e hoje, nessa evolução. Sim, totalmente. Totalmente, e a visão que os outros médicos têm da especialidade também mudaram, a visão da indústria farmacêutica em termos de investimento também mudou. Para você ter uma ideia, então, você já disse em outro programa, eu vou ser obrigado a falar, eu terminei a residência em 98, e a época, por exemplo, que eu fiz faculdade de medicina, antes dos anos 2000, portanto, no século passado, tinha turmas com um hemato, passavam turmas sem ter hematologistas. É uma especialidade que hoje provavelmente cresceu mais de 30, 40%, não só pelo número de faculdades, o número de residência de hematologia é bastante restrito e a gente vê uma boa formação. E é sensacional a gente ver isso, né? Como mudou. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que escolher o que gosta, né? Porque às vezes a gente escolhe uma coisa que não está no hype ali na moda, e hoje eu diria que hemato está na moda. Não, e é mais importante ver para a diversidade geracional que a gente tem, que o médico que está numa geração Z, por exemplo, Sim. ele tem que olhar para trás. O É retrovisor é fundamental, é né? fundamental. Você está falando, isso é fundamental. Isso é fundamental. E também não robotizar, né? Porque hoje a gente está falando de doenças que hoje parece fácil, né? Você fala, ó, o paciente vai ter uma sobrevida longa, mas há 20 anos atrás, porque não faz tanto tempo assim, quando eu dava um diagnóstico de leucemia mieloide crônica, eu olhava para ele e falava assim, ou esse paciente transplanta, ou daqui a 4, 5 anos ele não vai estar conosco. E hoje, quando eu dou um diagnóstico, enfim, eu tenho pacientes com filhos, né? Enfim, então mudou tudo na minha existência. Não tem coisa mais gratificante numa profissão, né? Como essa. Isso Né? mesmo, é muito É. gratificante.
Quem pode ser doador de medula óssea? Quem pode ser doador? Então, assim, primeiro a especificação de que a Existe. doação de medula não é igual à doação de sangue, Ok. né? A doação de medula óssea é um compromisso que você faz a longo prazo. Por quê? Muita gente se interessa em ser doador de medula quando tem algum parente ou algum conhecido, alguém na empresa que está doente e fala. Aí ele se conscientiza e fala, puxa, poderia ser um doador. A questão é, para quem tem irmãos, e a gente o Brasil é um país muito multiétnico, a chance em irmãos de você ter um irmão totalmente compatível é em torno de 20 a 25%, né? Ah, esses dados, lógico, variam bastante. A chance de alguém não relacionado, então nós dois não somos parentes, da gente ser totalmente compatível é em torno de 1 para 200 mil. Então, não é porque você é amigo que a sua medula vai ser compatível. Quando você decide ser um doador de medula, provavelmente você não vai ser chamado naquele ano. Você vai fazer testes para ver se você é saudável, então você não pode ter doenças que sejam transmissíveis por sangue, como hepatite, HIV, sífilis, AIDS, HIV. Então você não pode ter essas condições. Você tem que estar clinicamente bem. Normalmente a coleta, como eu disse, é feita por sangue periférico. Raros os casos que o paciente tem aqui, o doador, perdão, tem aqui para o centro cirúrgico para fazer uma coleta sob raquianestesia para tirar pela medula óssea, pela punção na bacia, a maior parte, quase a totalidade é feita pelo sangue. Porém, ele faz os testes, tipagem sanguínea, e a compatibilidade a gente chama de HLA, é um antígeno de histocompatibilidade. É como se fosse um RG da célula. E isso é muito diferente de grupo sanguíneo. Então, quando ele se cadastra lá e fala, eu tenho interesse em ser doador, ele está lá, vamos dar um exemplo, com 25 anos de idade. Tem uma faixa etária. Não, existe uma faixa etária, tem que estar saudável, mas até tem que ter mais de 18 anos. Tem, é lógico, situações que até menores de idade eventualmente possam doar com permissão dos pais, por exemplo, de um irmão para o outro. Porém, ele tem que estar saudável, vai ser feito esse cadastro e vai ser um registro internacional, chamado REDOME, Registro de Doadores de Medula Óssea. Quando há requisição, esse banco eletrônico é consultado e pode ser que um paciente lá na Grécia, 5 anos depois que ele fez o seu cadastro, fala, olha, Rômulo, tem um paciente que precisa do seu HLA. Nós vamos ter que testar tudo de novo. Será que o Rômulo continua saudável? Será que ele tem alguma doença que impeça? Está tomando algum remédio que possa lhe prejudicar como doador ou prejudicar e não intencionalmente o receptor? Então, quando ele se cadastra como doador, ele tem que entender que ele vai poder ser chamado brevemente ou pode ser chamado depois de um tempo. O que mudou em relação ao transplante é que hoje o transplante não precisa ser totalmente compatível. Então, a gente tem transplante que a gente chama haploidêntico, ou seja, parcialmente compatível. E isso melhorou muito, os resultados melhoraram muito. Antes, os efeitos colaterais de fazer um transplante em alguém que não era totalmente compatível eram muito ruins, com grande mortalidade. Hoje, isso melhorou muito. Então, eventualmente, a gente pode usar os pais do paciente como doador, a gente pode usar um irmão não totalmente compatível, mas em termos de registro é isso. Então, eu acredito que vai ter no link aí da nossa conversa os pontos onde qualquer interessado, qualquer pessoa interessada possa tirar as dúvidas, ver se realmente está interessado, porque não tem nada mais frustrante que imagina uma pessoa precisando de um transplante e um doador em potencial mudar de ideia e falar, não, eu não quero mais doar. Então, é uma decisão talvez um pouco mais complexa e muito mais comprometida, até mesmo do que uma doação de sangue. Eu concordo Porque é uma motivação a longo prazo. É verdade. Né? Então, isso é importante. Não, e o mais interessante, a gente já pôr o link aqui de alguns lugares que as pessoas possam podem ver. se informar. Mas a informação da gente também está sendo bem rica. Porque há uma criticidade tão séria para aspectos que impedem você de ser um doador, que quando você tem essa oportunidade, né? Imagina, é a grande chance da sua vida de salvar o outro. E é importante, Rômulo, a factibilidade disso, porque é muito mais fácil doar medula óssea do que doar um rim, obviamente. Claro. A medula óssea, o indivíduo vai passar por um processo de retirada do sangue, centrifugação do sangue para retirada das células tronco hematopoéticas. Esse volume volta todo para o paciente.
né? Então, assim, se ele tiver um acesso venoso bom, não vai ter efeito deletério nenhum para o doador. O tempo de né? recuperação é muito rápido. Muito rápido, de volumetria em 24 horas, de células, coisa realmente muito rápida. Então é muito diferente de ser um doador de rim, né? Um doador de fígado, pulmão, enfim, lógico que daí envolve doação de órgãos pós-mortem, mas, por exemplo, um transplante renal que você acaba vendo, né, de um familiar tentar ajudar outro, é um processo bem mais complexo, o indivíduo vai para o centro cirúrgico, enfim. Então, tendo essa conscientização, e se a gente puder tocar aí o coração das pessoas para chegar e falar, poxa, eu consigo isso, estou saudável, estou me cuidando e pretendo continuar saudável por muitos anos, potencialmente a gente vai estar numa rede internacional, e é legal imaginar isso, né? A gente teve um transplante recente também de um doador vindo aqui da América Latina, do continente. Essas pessoas não se conhecem, é garantida o sigilo, na verdade, né? A proteção de dados, mas não tenha dúvida que não só para quem recebe, mas para quem doa é uma experiência incrível também. Divina, né? Sem dúvida, Né? sem dúvida. E eu acho que é uma sensação, é que as pessoas elas precisam ter mais informações, mais conhecimentos de quem já doou, para ver a resposta do sentimento que essa pessoa consegue construir a partir do momento que ela salvou uma vida. Sem dúvida. Muda tudo. Sem dúvida. Muda tudo para ela. Sem dúvida. E saber como pode ser fácil, como pode ser seguro e como é organizado e que seguem regras internacionais. Então, não é uma coisa que no Brasil é de uma maneira diferente. Existe, e acho que talvez isso seja pouco comentado, não é infrequente sair um avião com um médico aqui buscando uma medula óssea coletada, ela é uma bolsa com células-tronco hematopoéticas da Alemanha para vir ajudar um paciente daqui. Então, é uma coisa apolítica. Ou seja, é uma conexão de pessoas ajudando pessoas por um bem comum. Acho que não tem em tempos como hoje, não tem nada melhor do que sem camisa, lado, né? Eu acho que é um bom jeito de a gente ajudar a humanidade sem ter posicionamentos de outra É ordem. o bom jeito de saber o que se chama felicidade. Exato, é bem por aí mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse episódio. Perfeito. Você Muito obrigado. Claro. Perfeito. Lógico. Muito obrigado por acompanhar a gente nas principais plataformas digitais e até mais. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma.